Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com um resumo do próximo capítulo da novela Um Refúgio para o Amor. Mas antes, deixe seu like, se inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Connie diz a Roselena que Maximino acusou Aldo de traidor porque ouviu conversando com Cláudio no consórcio. Roselena diz a Connie que os filhos dela parecem inimigos daquela família. Oscar apresenta a todos o representante da empresa que realizou a auditoria do corporativo Torreslanda. O representante diz que tudo está em ordem e a empresa Torreslanda foi dirigida com inteligência e honestidade. Eles agradecem. Julieta chega na empresa para falar com Rodrigo. Patrício diz a Luciana que a espera na sua sala para falarem de alguns assuntos depois. Luciana encontra Roselena na sua sala. Roselena dá boa tarde. Julieta se encontra com Cláudio. Roselena diz a Luciana que elas têm uma conversa pendente, já que no outro dia se sentiu mal. Luciana pergunta a Roselena por que a deu para uma pessoa e por que disse para o seu pai que ela estava morta. E entendeu que sua mãe gostava dela e elas estiveram nos momentos mais difíceis. E pergunta se ela queria que sua mãe vivesse ou ajudou a morrer. Roselena pergunta como ela se atreve a dizer isso. Luciana diz que fala assim pela maneira que ela tratou desde que a conheceu. Roselena diz que já enfrentou a mãe dela, o pai dela, e agora ela está questionando, a julgando. Luciana diz que não está julgando e o único que pode julgá-las é Deus. Julieta pede a Ofélia que avise a Rodrigo que ela está por ali. Julieta pede desculpas a Cláudio por incomodá-lo. Roselena diz a Luciana que foi bom ela mencionar a Deus, e ele é testemunha de tudo que ela fez, que foi por amor. Luciana diz que o amor é dar, não arrancar, e ela arrancou de sua mãe, de seu pai, sem compaixão, sem sentimentos, sem pensar em toda a dor que isso provocaria. Roselena diz que precisava dar paz, tranquilidade à sua família, e se a mãe dela não tivesse se metido entre seu marido e ela, isso não teria acontecido. Luciana diz que não vai permitir que ela insinue isso. Levante falsos de sua mãe. Roselena diz que isso já aconteceu. Luciana pergunta se ela tem como provar. Roselena diz que esse assunto é entre elas duas. Paz em embalar as caixas de cerâmica que Luciana fez para Namurati levar. Julieta diz a Rodrigo que está decepcionada com ele por não se importar com Clara, nem com o filho dele. Julieta diz que Clara é muito temperamental e pode cometer uma loucura. Julieta diz que agora Clara traz no ventre a descendência dele, seu primeiro primogênito. Rodrigo diz a Julieta que elas duas sabem que o filho que Clara espera não é o primogênito. Julieta diz que legalmente é sim, isso que conta. Lastra está esperando Ofélia para encontrá-lo na praça, mas ela não chega. Ele deixa uma rosa no banco e sai. Ofélia diz a Violeta que o trabalho na empresa está indo muito bem e Patrícia e Cláudio são muito bons com ela. Violeta diz que está andando com Luciana, meio que como dama de companhia dela. Roselena diz a Luciana que ela a conhece e sabe que é muito difícil vir vê-la, falar com ela, tentar levar uma relação de harmonia e respeito. Está tentando. Roselena pergunta como vai a gravidez dela. Luciana pergunta se ela veio ali para falar da sua gravidez. Roselena diz que sim, e é seu neto, leva seu sangue, e é um Torreslanda. Luciana diz que sua gravidez vai muito bem, e precisamente porque será mãe, precisa saber quais foram as razões dela para entregá-la para outra pessoa. Roselena diz que porque, para ela, a presença dela significava a lembrança de Aurora Linhares e tinha que apagar isso de sua vida, de sua mente, e por isso a deu para a paz. Luciana fica triste. Aldo diz a Vic que ontem à noite Maximino apertou seu pescoço e queria enforcá-lo. Vic diz que Maximino é capaz de matá-los e pode contratar um matador para assassiná-los. Aldo diz que Maximino o deixou de férias por alguns dias. Roselena diz a Luciana que espera que quando ela se tornar mãe possa compreender do que uma mãe é capaz para defender os filhos. Luciana pergunta a Roselena que mal ela poderia fazer sendo uma bebê. Roselena diz a Luciana que ela precisa compreendê-la e não poderia criá-la na sua casa com seus filhos, e por isso a deu para Paz e Galdino. Luciana reclama com Roselena por não ter dito a seu pai que ela estava viva. Roselena começa a chorar e reconhece que ela tem razão, e isso foi um calvário, levar essa tristeza sempre. Roselena pede ajuda a Luciana para recuperar a confiança de si mesma, dos demais, e só ela quem tanto prejudicou é a única que pode ajudá-la. Luciana diz que não pode, e mesmo que quisesse, não pode, e nunca vai confiar nela, e não pode entendê-la, porque nunca faria o que ela fez. Para ela, porque um filho é o presente mais sagrado de Deus, que Deus pode dar para elas, e elas não têm direito a julgar e decidir a trocar seu destino, porque ela não tinha culpa de nada. Roselena chora muito e diz que por isso se aproximou muito de Deus, para pedir perdão e necessita que Deus a dê força para seguir vivendo.
Luciana diz que só ele, só Deus, pode ajudá-la. Roselena se levanta, vai saindo e pede que Luciana não a afaste de seu neto e permita que ela esteja próximo do filho dela, que é seu neto. Ela chora muito. Enquanto isso, na mansão, Constanza diz a Melissa que está decidida a ir embora da casa da irmã após fechar seus projetos. Luciana manda Roselena ir embora, tranquila, porque não vai negar a ela o direito como vó, nem de Rodrigo como pai. A Falciane, que continua chorando, pergunta se é verdade. Luciana diz que seu filho não será como ela, e ele sim conhecerá suas raízes, sua família, sua avó e seu pai. Capeta Roselena diz que vai embora mais tranquila e espera que algum dia ela perdoe. Roselena dá um beijo na bochecha de Luciana e sai. Luciana chora. Após sair da sala, a jararaca seca suas lágrimas de crocodilo, limpa a boca e diz: "Que nojo!" Cláudio combina com Luciana de se verem mais tarde, porque vai mostrar a ela o apartamento que escolheu para ela morar. Violeta pergunta a Luciana se Roselena a incomodou. Luciana diz que Roselena veio conversar, mas não acredita em nenhuma palavra dela, e há algo naquela velha que não desce. O delegado diz a Marcial que o caso do inferno está fechado e se fez o que pôde. Marcial, velho calvo, insiste que ele dê mais tempo para investigar. Brígida diz a Roselena que Jana terminou com Boris. Norma entrega para Cláudio os documentos que ele solicitou no escritório. Maximino pergunta a Cláudio se está satisfeito e se não fará mais auditorias. Cláudio diz que não fará mais auditorias e não está satisfeito ainda. Roselena, bruxa, diz a Constanza que não pode acreditar que Jana terminou com Boris e outra vez a família Jacinto está se metendo com ela e sua família. Constanza pergunta qual o problema. Roselena diz que o motivo de Jana ter terminado com Boris deve ter sido outro homem, Lorenzo, que esteve rondando sua casa, olhando sua filha. Connie pede que Roselena não se deixe levar pelas fofocas de Brígida e não cometa os mesmos erros do passado. Patrício diz a Luciana que já pediu a Violeta para comprar algo para o bebê dela, em nome dele, que ele irá dar. Rodrigo chega na sala. Rodrigo pede desculpas a Luciana pelo que aconteceu à noite e promete, diante de seu irmão, que não vai voltar a importuná-la, nem ligar para ela, e muito menos procurá-la. Rodrigo diz a Luciana que não vai perturbá-la nunca mais. Ele diz que espera que essa notícia a deixe tranquila. Ele pede desculpas pelos maus momentos que tem feito ela passar. Depois, ele sai. Luciana chora e diz a Patrício que vai ser mais fácil assim. Maximino diz a Oscar que cada dia Cláudio está pior e insiste em procurar erros onde não existe e pode estar tramando algo contra ele. Oscar o chama de paranoico e manda ele se acalmar. Oscar diz que revisou os documentos e Cláudio realmente é inocente. Aldo se encontra com Lorenzo e Fabiano e avisa a eles que já tem o dinheiro para o local onde venderão os tacos. Jana diz a Lola que está quase terminando o trabalho de escola. Jana vai embora. Boris vai até Lola e pergunta se ela e Jana falaram dele. Lola diz que não. Roselena diz a Constança que ela a julga, a repreende e, em vez de ser sua cúmplice, é sua inimiga e é um encosto para ela. Constança diz a Roselena que não quer mais ser aliada dela e não quer que ela meta nos problemas dela e irá embora daquela casa. Roselena pergunta para onde ela vai e se Oscar a convenceu a ser amante dele e ir com ele. Connie diz que vai ir hoje. Roselena tem certeza que a irmã voltará algum dia. Clara se sente mal. Valentina e Fernanda repreendem ela por ter bebido à noite, sendo que está grávida. Patrício diz a Rodrigo que o que ele prometeu a Luciana tem que cumprir e ela agora está livre para refazer a vida dela. Patrício diz a Rodrigo que não vai demorar muito até Luciana encontrar um homem que a queira ao seu lado de verdade. Rodrigo diz que vai falar com seu pai para mandá-lo para o Canadá por um bom tempo. Patrício diz que estará pendente de Luciana o tempo todo e não pensa em deixá-la só. Julieta chama Clara de irresponsável. Clara diz que Rodrigo é o culpado por ela estar assim. Julieta reclama com Clara porque ela também tem culpa nisso, de estar assim, e não é nenhuma criança. Patrício pergunta a Rodrigo quando pensa em ir para o Canadá. Ele diz que o mais rápido possível. Jana conversa com Rodrigo e Patrício sobre seu término com Boris. Eles sabem que foi por causa de Lorenzo e que a irmã deles está caidinha nele. Está na hora da comida e Roselena é a única da família Torslanda em casa. Todos seus filhos estão na corporação. Rodrigo e Patrício dizem a Jana que sabem que ela olha para Lorenzo com amor e ele também olha desse jeito para ela.
Roselena pergunta a Jana que hora vem comer em casa. Jana diz que quer comer com seus irmãos da empresa. Roselena diz que é para ela vir almoçar com ela, porque precisam conversar sobre Lourenço. Madalena e Paz conversam sobre qual nome que Luciana deverá colocar no bebê quando nascer, caso seja menina ou menino. Luciana e Violeta vão a uma loja comprar um berço. Patrício diz a Rodrigo que pobre da irmã deles estava tão angustiada em ter que falar com Roselena. Bélia avisa Rodrigo que o berço do bebê dele e Clara chega hoje no apartamento. Luciana e Violeta escolhem um lindo berço para o bebê. Maximino liga para o Vic e ordena que venha até ele, porque senão irá entrar lá na estética, atrás dela. Vic se assusta. Roselena demônia reclama com Jana e diz que ela não tem direito nem autoridade de mudar as regras da casa. A Fariseia diz que todos devem tomar café, almoçar e jantar todos juntos. Jana acaba aceitando o que a mãe diz. Roselena pergunta por que ela terminou com Boris. Jana diz que terminou porque não se sente à vontade com ele. Roselena diz que sabe muito bem porque ela terminou com esse rapazinho e está muito decepcionada com ele. Constanza avisa a todos que já vai embora, agora mesmo. Vitória diz a Nicole que o ursinho está bem enojado e se ela não sair, ele vai entrar por ela. Vic diz a Nicole que se lhe acontecer algo e não voltar, pede que avise ao seu pai. Vic entra no carro de Maximino e eles saem. Constanza confirma que vai ir embora da casa e ponto. Jana fica triste. Connie diz que vai ir embora e agradece por ter ficado ali. Aldo pede que a tia faça algo. Roselena diz que se Connie quer ir é porque está farta deles e ponto. Luciana compra uma medalha para o seu bebê. Maximino diz a Vic que ela está brincando com fogo e quem brinca com fogo se queima. Ele pergunta o que ela estava fazendo com Aldo. Vic diz que não está disposta a seguir sendo objeto dos caprichos dele, e não é justo para ela. Maximino diz que pode demitir o pai dela e fazer eles morrerem de fome. Vic pede que ele faça isso, mas que saiba que seu pai o admira muito, e sempre foi fiel a ele, igual ela, desde que o conheceu. Maximino pergunta por que ela sai com Aldo. Vic diz que Aldo é seu amigo e nunca houve nada entre eles. Vic diz que já se cansou, não aguenta mais, dele ficar pisando na sua dignidade de mulher, e ele foi muito injusto com ela. Maximino cala a boca de Vic com um beijo. Constanza diz a Roselena que não irá morar com Oscar, mas sim com sua filha Melissa, e quer passar um tempo com ela. Connie convida Aldo para ir também. Jana pede para ir com eles. Roselena diz que só falta Jana querer ir morar com Constanza e os filhos dela. Jana diz que gostaria, mas aquela é sua casa. Constanza se despede de Matilde. Chorando muito, Matilde diz que Roselena vai acabar terminando sozinha. Lorenzo diz à mãe que já se decidiram e vão melhorar o negócio dos salgados. Paz diz a Lorenzo que a senhorita Jana é muito difícil para ele e pede que ele se esqueça dela e disso, e ela é uma torreslanda. Paz diz que não quer que ele sofra, nem que seja machucado, nem que machuque o coração dele.